26 de maio de 2023. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória de São Felipe Neri, presbítero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós hoje, em comunhão com a igreja, refletimos a vida de São Felipe Neri e tantas coisas que nós podemos falar de São Felipe Neri, um santo de grandiosa experiência mística, mas também de grande capacidade de contato com o povo. Às vezes, tem pessoas que confundem viver uma experiência de intimidade com Deus com o ato de se isolar. E a vida de São Felipe Neri vem nos mostrar que a verdade é totalmente o contrário, né? A experiência mística que se faz com Deus nos impele ao outro, né? Uma das grandes experiências místicas que São Felipe Neri viveu foi num dia de Pentecostes. Ainda não era presbítero, era leigo. E ele, num dia de Pentecostes, visitando uma catacumba, ele faz uma experiência de contemplar uma bola de fogo. E essa bola de fogo adentra pela sua boca e vai adiante no seu coração. Uma experiência de Pentecostes diferenciada. E é muito interessante que você vai ler os relatos da vida de São Felipe Neri, né? Ele partilhou esse fato, essa experiência que ele teve com algumas pessoas, né? E essas pessoas depois, em virtude da sua canonização, essas pessoas testificaram essa experiência e foi comprovado de fato que ele fez essa experiência com o fogo, porque o seu coração, na autópsia, parecia cauterizado. É uma coisa muito interessante, né? Como houve o relato, fez-se a investigação científica e o coração parecia que tinha sido queimado, cauterizado por fora. Uma coisa fantástica, uma experiência sobrenatural que esse santo fez da presença vivaz do Espírito Santo. É muito providente que a igreja celebre neste ano o dia da memória de São Felipe Neri, cai bem próximo do dia de Pentecostes, né? De maneira muito, muito providente, porque ele fez essa experiência vivaz, né? Na sua própria carne, essa experiência do fogo do Espírito Santo. Então, peçamos a São Felipe Neri que reze por nós, que nós também tenhamos o dom e a capacidade de fazer experiência com Deus, né? Na medida que Deus assim nos concede, né, minha gente? Meus queridos, nós vamos meditar hoje a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Meus queridos, essa experiência que Paulo faz não é uma experiência tão fácil, humanamente falando, né? Ontem nós ouvimos que Deus apareceu para ele e numa voz Deus dizia: tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, também dê testemunho, né? Dá testemunho de mim em Roma. Ou seja, e Paulo sabe que o testemunho que ele vai dar em Roma é um testemunho muito diferente do que ele deu em Jerusalém. Em Jerusalém ele deu testemunho da pregação, do ensino, o testemunho da sua eloquente exposição pública. Também padeceu muitas perseguições, muitos desafios, evidente. Mas em Roma o testemunho seria muito diferente. O testemunho seria fazer escorrer nos seus membros o sangue pela decapitação. Ele iria ser morto pelo nome de Jesus. Imagine você sabendo que você vai ser entregue para ser morto. Por quê? Quando disserem ao imperador, né, ao imperador César Augusto, que Paulo defende a fé em Jesus Cristo, ele vai mandar condená-lo imediatamente. E assim se fez, né? Então ele sabia que o seu momento estava chegando. E mesmo assim ele permaneceu na vontade de Deus. Um grande ensinamento para nós hoje, meus queridos, né? Nós hoje celebramos a memória de São Felipe Neri, um santo repleto de obediência à vontade de Deus, né? Um santo que expelia pela sua própria presença diante das pessoas a presença do Deus vivo, do Espírito Santo, fogo abrasador. Hoje nós celebramos a memória desse santo e nós vemos a vida de Paulo. Não é fácil viver a experiência de obedecer a Deus. Às vezes surgem em nossa vida cruzes, ou ofícios, ou uma missão que Deus nos entrega que não são fáceis, esses ofícios, essas cruzes ou essas missões. Mas quando nós, de fato, como São Felipe, nós somos íntimos deste fogo que sustenta a fragilidade humana, as coisas se tornam possíveis, né? Hoje, pelo testemunho de São Felipe Neri, pelo testemunho de Paulo, que nós aprendamos, meus queridos, que é possível enfrentar os desafios da vida, aquilo que é nosso, aquilo que nós temos de enfrentar, é possível enfrentar e de antemão ser vitorioso, se nós de fato estivermos com a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nossa alma. Como São Felipe assim fez essa experiência, como com toda certeza Paulo também se mantinha debaixo da presença do poder de Deus. Então que Deus nos ajude a compreender isso, né? Paulo, se ele fosse para Jerusalém, por que não dizer que seria possível ele ser absolvido? Como ele foi preso várias vezes em Jerusalém e foi solto, como ele escapou várias vezes, mas ele prefere cumprir o que Deus assim tinha ordenado. Às vezes, meus queridos, fugir da cruz e do que Deus coloca para nós enfrentarmos, às vezes parece muito mais vantajoso, mas não é. Não é. Com toda certeza, quando chegou no céu, Paulo falou: valeu a pena eu não ter desistido de cumprir a vontade de Deus. Com toda certeza. Que nós façamos essa experiência também. Meus queridos, sextou. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus sonhos e projetos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.